Essa é a primeira de uma série de videoaulas que eu estou gravando para compartilhar com vocês como eu instalei o Moodle, como eu configurei o Moodle para poder escrever equações químicas, equações matemáticas, derivadas parciais, entre outras coisas. É, enfim, todas as etapas que eu passei até configurar completamente o Moodle e torná-lo útil para montar o meu curso de Química Virtual. Vou dar várias dicas para vocês. Primeiramente, minha primeira experiência com Moodle. Então, eu contratei um plano de hospedagem de sites aqui na HostGator. Eu não sei como funcionam os outros provedores, então eu o que eu vou falar aqui diz respeito ao HostGator e diz respeito ao que vai funcionar hoje, né? Se a tecnologia mudar amanhã, já não tenho a certeza se tudo que eu vou falar aqui vai funcionar. Então vamos lá. O plano que eu contratei foi esse plano aqui, plano P, que inclui 100 GB de armazenamento e um ano de domínio grátis. Então eu registrei um domínio quando eu contratei esse plano P. O domínio é quimicavirtual.com. Eu vou entrar aqui na minha área. O interessante desse plano P é que ele tem o gerenciador cPanel. Então isso vai ser importante para configurar o Moodle. Então vamos lá. Estou aqui na minha área do HostGator. Eu clico aqui, eu vou acessar o meu cPanel. Para instalar o Moodle, primeiramente eu vou ter que fazer o downloading da última versão do Moodle. Então eu vou aqui em moodle.org, downloadings, moodle.org, downloadings. Vamos procurar aqui onde é que eu faço download. A versão é 3.9.1. Essa versão Moodle 3.9.1, que tem o sinalzinho de mais, ela ainda está sendo implementada, digamos assim. A última versão oficial é colocada aqui embaixo, ó, nessa segunda opção. Então você clica em Download, você faz o download do zip. Eu já fiz, na verdade, né? Então não preciso fazer de novo. Vou até cancelar aqui o download porque eu não quero muito arquivo na minha pasta. Vamos ver a próxima etapa. Acho que a próxima etapa seria criar um subdomínio. Vamos ver aqui então, fazer o download. Eu fiz aqui um script. Primeiro fazer o download, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, isso aqui eu tô seguindo o roteiro que eu aprendi em um curso do professor Leandro Maiotti, que ele também tem um canal no YouTube. Basicamente seguindo o roteiro que ele montou. Eu particularmente entendo muito pouco de computador, né? Então eu preciso buscar ajuda em outros lugares. Bom, criar um banco de dados na hospedagem. Então vamos lá. Criar um banco de dados. Vamos ver aqui. Eu estou aqui na minha hospedagem. Estou aqui no cPanel. Vamos procurar banco de dados MySQL. Então eu vou criar um novo banco de dados. Vamos ver como eu vou chamar esse banco de dados. Acho que eu vou chamar de aula. Então eu digito aula. Esse é o meu banco de dados. Criei o banco de dados. Voltar aqui. Acho que eu vou ter que gerar uma senha para esse banco de dados. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu script. Então, anotar o nome do banco de dados. Então, o nome do meu banco de dados é aula. Estou anotando aqui para ficar fácil. Porque depois vou precisar, se eu esquecer, aí vai ser complicado. Preciso fazer a vinculação do usuário a esse banco de dados. Então, você vê aqui eu tenho vários bancos de dados. Esse banco de dados projetos eu já não preciso mais, então eu vou excluí-lo. Então, aqui no cPanel da minha área aqui do HostGator, aqui estou excluindo um banco de dados. Deixa eu voltar aqui, um banco de dados que eu não estava usando. Então está aqui meu banco de dados aula e eu vou adicionar um usuário a esse novo banco de dados. Então o usuário vai ter o mesmo nome do banco de dados para facilitar a nossa vida. Então vamos adicionar um novo usuário. Então aqui aula.
esse é o nome do usuário. Eu crio uma senha, ou, se for o caso, tem um gerenciador de senhas aqui, que você pode ver, e ele cria diferentes senhas, senhas, digamos assim, fortes. Eu prefiro a minha própria senha, mas você pode usar aqui o criador de senha e copiar uma dessas senhas. Vou pôr minha senha aqui, e depois vou anotá-la. Pronto, você vê aqui, criei a senha, muito forte. Criar usuário, então está criado o usuário. E agora você precisa vincular esse usuário ao banco de dados, à base de dados. Então vamos ver onde é que nós temos aqui. Adicionar o usuário ao banco de dados. Então eu tenho um usuário que chama aula, Química 94 aula. Eu vou adicionar o banco de dados Química 94 aula. Então vamos lá. Adicionar. Eu coloco aqui todos os privilégios, aceito todos, digamos, a instalação do Moodle vai pedir tudo isso aqui, ou boa parte disso aqui. Então toco em frente. Fiz as alterações, eu acho que deu certo. Vamos ver qual é a próxima etapa. Então eu criei o banco de dados, criei o usuário, vinculei o usuário ao banco de dados, memorizei a senha. Agora eu preciso criar um subdomínio. Então, lá no meu cPanel, aqui do HostGator, eu vou procurar subdomínios. Subdomínios. Então, o meu domínio é quimicavirtual.com. Eu vou criar um subdomínio chamado aula. Então, aula. Então, vai ser aula.quimicavirtual.com. É o meu subdomínio. Na verdade, eu já tenho aqui, com esse mesmo nome, eu vou excluir, porque eu estou reinstalando o Moodle um subdomínio com nome idêntico. Vou aula. Você vê que surgiu aqui já o subdomínio. Então, criar. Criado. Posso voltar aqui ao meu cPanel. Tem aqui gerenciador de arquivos. Você vê que surgiu aqui essa pastinha aula.quimicavirtual.com, que é onde nós vamos instalar o Moodle. Então, criei subdomínio. Então, no gerenciador de arquivos, agora vou fazer o upload do arquivo zip. Então, eu entrei aqui nessa pasta aula.quimicavirtual.com e vou fazer o upload do arquivo .zip. Então, acho que eu aperto aqui em carregar, selecionar arquivo. Vamos lá, Moodle 3.9.1. Demora alguns minutinhos. Aqui está, né? Vamos então já fizemos o download, acho que deu tudo certo, né? Vamos aqui na nossa pasta, né? Ó, você vê, tá aqui, ó, moodle.zip na nossa pasta aula.quimicavirtual.com. Eu vou descompactar isso aqui. Vou aqui em extrair. Então vou extrair aqui no meu diretório. Acho que deu tudo certo. Essa pasta Moodle que está vazia, eu simplesmente vou excluir. Ou, não, ainda não está vazia. Eu vou excluir o arquivo zip, que eu não preciso mais. E aqui essa pasta Moodle eu vou abrir e vou copiar todo o conteúdo para o diretório principal, ali, que é o aula.quimicavirtual.com. Então vamos lá. Então, copiando, né? Então tá aqui aula.quimicavirtual.com. Agora sim, a pasta Moodle que está aqui dentro, já pode ser excluída, porque ela está vazia. Então, vou excluí-la. Então, isso já é uma primeira etapa, né? Vamos ver o que nós temos aqui. Descompactar, mover os arquivos para a raiz, já fizemos. Criamos o subdomínio, né? aula.quimicavirtual.com. Então, vamos lá a esse subdomínio. Então, e é lá que nós vamos instalar o Moodle. Então, vamos lá. aula.quimicavirtual.com. Aqui está. Pronto, essa é a página de instalação do Moodle. Então, aqui instalação. Vou procurar aqui o português brasileiro.
Português Brasil, Next. E agora eu vou instalar. Como a aula já está com 10 minutos, eu vou deixar a próxima parte para a segunda videoaula. Então, até lá.